Recentemente nós falamos uma frase: para você fazer algo que nunca fez, você tem que se tornar alguém que nunca foi. Eu quero fazer coisas novas. Está à disposição. A gente sabe que não basta desejar simplesmente que fazer algo que nunca fez. Você tem que se tornar uma pessoa que nunca foi, e todos os dias nós temos essa oportunidade. A oportunidade de evolução, de crescimento, de nos tornarmos pessoas melhores, né? As pessoas geralmente elas perguntam assim: o que é a vida? Uma pergunta deveria ser diferente. A pergunta não é o que é a vida, o que é a minha vida? A minha. Que a vida, a gente está vendo, tem gente vivendo vidas maravilhosas, gloriosas, e eu devo perguntar: o que eu estou fazendo com a minha vida? Dentro de uma ordem de escala, muitas pessoas não têm entendido e perdem tempo, perdem família, e muitas vezes por causa do dinheiro. Se tiver uma ordem de escala, perca dinheiro, mas não perca os outros. Porque o dinheiro você perde hoje, você ganha amanhã. Mas quando nós perdemos coisas realmente valiosas como tempo. Hoje eu estava respondendo uma pessoa, inclusive, que um dia eu disse isso para ele. Às vezes a gente tem essa besteira de colocar as posses em primeiro lugar. E quando você coloca os bens em primeiro lugar, porque bens hoje você sabe que está acima de Deus, acima da família, acima de qualquer coisa. É uma posição completamente equivocada e errada. Eu estava respondendo uma pessoa ainda que tinha muita preocupação com a imagem. Eu detesto essa coisa de imagem, gente. Detesto mesmo. Imagine menos dias as pessoas vão cair a ficha que isso é uma idiotice. Que as pessoas estão pouco se lixando para você, pouco se importa para você. Nesse mundo aí fora, você é o que você tem. O dia que você não tiver nada, você vai descobrir que você não vale nada. Você vai descobrir isso. Então é muita besteira a gente viver preocupado com o que as pessoas estão pensando a nosso respeito, com o valor que elas nos dão, porque o valor que elas nos dão é em cima do valor monetário, financeiro, econômico que nós temos, e não pelo que realmente somos. Isso é um erro grande. E aí eu estava respondendo para uma pessoa agora há pouco, que perdeu as coisas mais importantes da vida. E quando você perde sua comunhão com Deus, quando você perde e não valoriza as coisas que tem que ser valorizado, como a sua família, você vai perder ela. E quando você perde, você descobre que o dinheiro não te preenche. Você descobre que o dinheiro não te satisfaz. Você descobre que você não pode fazer tudo com ele. Ele só é um potencializador para as maiores riquezas que nós temos. Ele só é o potencializador para a gente cumprir com o nosso propósito. Então a gente precisa entender que o que há de mais precioso, não há nada mais precioso do que a fé em Jesus, a salvação, a palavra de Deus, como ela é recebida em nosso coração. Vamos lá, deixa eu ler um negócio para vocês aqui. Então, Juízes 15, versículo 11, nós vamos ler a partir do... Nós sempre falamos uma coisa aqui, que a fome é a resposta. Pessoas famintas fazem o que nenhuma outra consegue fazer. Pessoas famintas não têm limite. Diga comigo, pessoas famintas não têm cansaço, não têm obstáculos, não têm dificuldades, nada as impede. Pessoas famintas é assim. Semana passada foi uma semana linda para nós. Semana intensa, intensa, intensa. Mas é aquilo que eu sempre falo, né? É tão gostoso
Semana passada viemos desde do final de semana, segunda-feira, intenso. Terça, quarta-feira, Projeto Casa Firme, a igreja inteira aberta. Quinta-feira, intenso. Sexta-feira, reuniões o dia todo. Depois nós tivemos 3 horas da manhã, a madrugada de milagres. 3 horas da manhã, nós fomos dormir 6 da manhã. E a sensação é, louvado seja Deus. Por quê? O que cansa uma pessoa? Falta de progresso, frustrações. É isso que cansa. O que cansa não é atividade, não é o que nós fazemos espiritualmente. O que cansa é a falta de resultado, é a falta de progresso. Por isso que nós pagamos um preço por um lado para não pagar por outro. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Tem um preço a gente estar aqui. Quem esteve aqui, foi a madrugada de um milagre, 200 e tantas mulheres aqui na madrugada, orando. Tem um preço. Esse preço tem um benefício. Tem a colheita disso tudo. Eu sempre falo o seguinte, nós aprendemos com a Bíblia, eu estou cansado. Cansado, é só você parar para cansar que você vai ver os problemas aumentarem. Você parar para descansar que você vai ver os problemas aumentarem. Não tem descanso. Nessa guerra não tem descanso. Tanto que o Senhor disse que o nosso descanso não é aqui. Quem quer descansar demais vive cansado. Porque o nosso descanso não é aqui. Vai chegar o tempo do descanso, mas o nosso descanso não é aqui. Então nós precisamos estar o tempo todo buscando. Nós não recebemos o que desejamos, recebemos aquilo que somos. Diga comigo, não recebemos aquilo que desejamos, recebemos aquilo que somos. Então, se eu sou de Deus, eu vou receber aquilo que um servo de Deus vai receber. Se eu realmente sou um homem de fé, uma mulher de fé, eu vou receber aquilo que a minha fé vai atrair, vai trazer à minha vida. Juízes 15 diz assim: então 3.000 homens de Judá desceram à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Repita essa palavra comigo. Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Fiz a eles apenas o que eles me fizeram, respondeu. Eles disseram: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse assim: jure-me que vocês mesmos não me matarão, disse Sansão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles, e não mataremos você. Então eles o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Você sabe quem amarrou Sansão? E sabe quem está fazendo esses questionamentos com ele? A ele. O povo dele. Sansão nasceu como uma promessa. Nasceu para ser o libertador de Israel contra os filisteus. Como Sansão, ele nasceu para libertar Israel da escravidão, da opressão dos filisteus. Israel, os sacerdotes, os líderes de Israel, já estavam acostumados com a opressão, acostumados com a escravidão, porque você sabe que você se acostuma com o problema, né? Esse é o grande problema. A pessoa se acostumar com a opressão, se acostumar com aquele estilo de vida, se acostumar com a escravidão, se acostumar com a vergonha, porque tudo você se adapta.
Até o problema você se adapta. E aí, conforme Sansão lutava, tinha suas retaliações. Mexia com os filisteus. Sabe aquela situação, olha aqui para mim, por favor. Sabe aquela situação que você fala assim, é melhor não mexer? Está aí o problema, está aí a situação, é melhor não mexer, isso aí eu já sei, já estou acostumado com esse problema, mas a pergunta é, você quer ser livre ou não quer? Você quer de uma vez por todas se ver livre do problema ou não? Aí, aqueles que era para apoiá-lo, foram aqueles que foram para amarrá-lo. Aqueles que eram o seu povo, que deveria estar ajudando ele, foi aqueles que foi lá e falou, não, olha o que você fez conosco. Então permita que a gente amarre e te entregue aos filisteus. Sansão, num ato de obediência, falou assim, vocês só me prometam que vocês não vão me matar. Eles falaram, não, nós não vamos te matar, mas nós vamos entregar você aos filisteus. Isso é uma desgraça, porque Sansão era uma promessa. Diga comigo, Sansão era uma promessa. Sansão nasceu para ser o libertador. Só que às vezes uma situação para resolver, às vezes há toda uma manifestação, todo um movimento, parece que é causado um alvoroço. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Alguém já viu o demônio manifestado ou não? Já viu incorporado? Qual a hora mais violenta dele? Qual a hora que ele mais agressivo ele se torna? Sabe ou não? Sim ou não? Qual é? Quando você vai repreender e expulsar ele. É a hora mais agressiva dele. Então, a pessoa pode ter aquela sensação seguinte, poxa, parece que estava quieto. Parece que estava quieto, mas agora eu fui mexer, virou um alvoroço. Ué, mas você quer resolver ou não quer resolver? Às vezes é necessário. Às vezes é necessário para poder realmente resolver. Dependendo da tua ação, cai por terra antes. Já viu, quem já deu um fim numa caixa de marimbondo? Qual foi a forma que você deu fim numa caixa de marimbondo? Fogo? Deu tempo? Botou fogo, caiu tudo antes de chegar em você? Sim ou não? Porque se você chega realmente com fogo poderoso, a hora que você põe lá não dá nem tempo, a hora que eles pensam em sair para vir, já queima as asas, eles caem. Você entendeu? Agora, o problema para resolver depende do fogo que eu vou botar nele. Depende do fogo que eu vou colocar. Não adianta vir com foguinho, chega com fogão. Estou determinado a exterminar e acabou. Está entendendo ou não, gente? Sim ou não? Não estou entendendo nada, não estou nem entendendo. Você está falando, quer falar de vitória, o senhor está falando de caixa de marimbondo. A caixa de marimbondo é o que está te picando, é o que está fazendo mal a você, é o que faz você desviar do caminho, que você fica com medo, está sempre ali. Essa caixa não pode ficar ali, você sabe que não pode ficar ali, que mais dia menos dia eles vão te atacar. E a gente se acostuma. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Aqui que é o ponto forte para mim. Diga que, contudo, vai com fé, diga contudo, o Espírito do Senhor veio sobre ele, diga, as cordas nos seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Olha que coisa incrível, é o que eu falo sem cessar. Ó, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma coisa que eu não alimento na igreja. Eu não alimento isso porque eu não sei qual é a sua dor. Você não precisa me passar e nem passar para ninguém qual é a sua dor. Só que quando você dá a resposta errada no mundo espiritual, você só vai aumentar a sua dor e seu sofrimento. Você não precisa mostrar para o diabo que você está abatido, porque se você mostrar, essa luta é sua, não é minha.
Se você mostrar ao diabo que você está desmoronando, despencando, que você está abatido, essa é a pior coisa que você pode fazer. Essa é a pior coisa. Que a Bíblia diz que, embora nós sejamos humanos, nós não lutamos com armas humanas. A nossa luta não é humana. A nossa batalha, as nossas armas são espirituais. E a Bíblia nos ensina, eu sempre falei isso para vocês, você não sabe se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou triste, se eu estou abatido, você nunca vai saber. Porque eu não mostro nem para o mundo espiritual. Eu aprendi isso. Por quê? Porque se nós estamos numa guerra, eu não preciso demonstrar que eu estou abatido nessa guerra. Eu preciso é me levantar e fazer uso das armas certas. Porque se ele sabe que eu estou abatido, é aí que ele vai partir para cima. O que a Bíblia ensina? Digo fraco eu sou, a alegria do Senhor é a nossa força. Digo fraco eu sou forte, espera aí. Eu estou fraco, eu vou dizer que eu sou forte? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu preciso ser forte, eu preciso combater com força. Você vê que o espírito, Sansão estava todo amarrado, cordas novas. O espírito do Senhor veio sobre ele, olha que coisa linda. O espírito do Senhor veio sobre ele, diga comigo, as cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimado, quer dizer, como se fosse algo apodrecido. Aquele que estava amarrado com cordas novas, era como se aquilo não fosse nada, apodreceu, porque a força que veio sobre ele era maior do que a resistência externa. É quando a pessoa, ela arrebenta com aquelas amarrações, é quando a pessoa desfaz, parece que estava tudo amarrado na vida dela, ela arrebenta, segue e vai. E aí, tornaram como fibra de linho queimado, e os laços caíram nas suas mãos. Ao encontrar uma queixada de jumento que estava fresca, tomou-a e com ela matou 1000 homens. Qual é a diferença? O Espírito tomou a vida dele, e ele foi tomado de uma força sobrenatural. Presta atenção, quem estava aqui comigo ontem? Quem não estava? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Provérbios diz que a sabedoria ergueu sua casa e edificou 7 colunas. 7 colunas, certo? O que significa coluna? Sustentação. Uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas, 6 colunas, 7 colunas tem aqui, ó. Tira essa coluna daqui que esse prédio vai cair. Cada uma dessas colunas tem um significado. Por que 7 colunas? A primeira coluna chama-se o Espírito do Senhor. A segunda coluna diz o Espírito que dá sabedoria. O Espírito que dá entendimento, a terceira coluna. O Espírito que dá força. O Espírito que dá conselho. O Espírito que dá discernimento. Sétima coluna, o Espírito do temor do Senhor. Tem 7 colunas. Agora presta atenção numa coisa, presta atenção. Olha aqui esse teto aqui, ó. Vamos supor, vamos pensar que aqui fosse uma laje, certo?
Se eu fosse dar aqui, ó, de 0 a 10, para a minha vida espiritual, que nota eu daria? Que nota? Que nota eu daria? 0 a 10. Eu atendo pessoas que direto dizem assim, 1, 2, 3, 4, 5. Coluna não chega no teto. Ela não vai sustentar. Quanta sabedoria você tem de Deus? Por conta do seu relacionamento com Deus. Eu não tenho muita, bicho. 2, 3. Não tem. Não chega. Não vai segurar o teto. Quanto de força você tem do Espírito? Espírito de fortaleza, conta aí. Porque o Espírito de fortaleza você vai saber quando você tiver que lutar. O que vai sair de você? Dá uma nota. Aí a gente descobre por que as casas estão caindo. A casa cai. Porque para construir tem que se levantar as colunas. Aí eu posso mudar essas 7 colunas para 7 áreas da sua vida. Para 7 áreas. Sua vida espiritual, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida financeira, sua saúde, sua vida, seu crescimento intelectual, emocional. Quanto? Que nota você dá para cada um deles? E aí você mesmo pode responder. Aí você mesmo pode dar a nota e saber. Se tiver uma coluna só, que está lá em cima no 10, e as outras estão todas embaixo, está muito perto de cair. Porque se nessa parede aqui, ó, de fora a fora, se nessa parede tivesse 1 ou 2 colunas firmes só, estava correndo o risco de ela não suportar. Está entendendo ou não? Sim ou não? O Espírito, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando Sansão estava todo amarrado, o que veio sobre ele e libertou ele? O que foi? O Espírito do Senhor. É a mesma coisa que acontece hoje. Curso você já fez, treinamento já fez, faculdade você já fez, pós você já fez, vocês já fizeram um monte de coisa. Muitos já fizeram treinamentos, mais treinamentos. Muitos. Mas não é o suficiente. Se o Espírito não tivesse vindo sob Sansão, ele não teria aquele poder, aquela força para arrebentar o que estava amarrando a vida dele. E mais, não é só isso. Ao encontrar uma queixada de jumento, que ainda estava fresca, tomou-a e com ela matou 1000 homens. Quer dizer, algo aparentemente insignificante, pequeno, que não era nem uma arma, se transformou numa arma poderosa na vida dele. Está entendendo ou não? O que ele tinha? Uma queixada. Com que ele lutou? Com uma queixada. Só que aquela queixada na mão de um homem cheio do Espírito Santo virou uma arma. Está entendendo ou não? Sim ou não? O que Davi tinha? O que Davi tinha? Uma funda. Só que o que vocês se esquecem é que a primeira coisa que aconteceu antes daquela funda, ele já tinha a funda, mas o que aconteceu antes é o que nós falamos ontem. O Espírito tomou a vida dele, e a partir daquele dia que o Espírito tomou a vida dele, é que a vida dele mudou. Então o que Sansão e Davi tinham em comum? O Espírito de Deus. O Espírito tomou a vida deles. Está entendendo ou não? O que amarra uns não amarra o outro.
Enquanto um está todo amarrado, outros estão se livrando e com facilidade. O que para um seria algo insignificante, na mão do outro está se tornando uma arma poderosa. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento fiz montões, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e chamou aquele local de Ramat-Leí. Sansão estava com muita sede. Diga comigo, Sansão estava com muita sede. E clamou ao Senhor. E disse assim, deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Diga essa palavra, deste pela mão do teu servo essa grande vitória. Eu amo essa passagem bíblica porque ele acabou de vencer era uma vitória gigantesca. E após aquela vitória gigantesca, ele foi tomado por um cansaço, ele foi tomado por uma fadiga, por um desgaste tão grande que ele diz: morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? O Senhor me deu uma vitória gigantesca, Senhor, o Senhor me deu um livramento gigantesco, agora eu vou morrer de sede. Deus então abriu a cavidade que há em Leí, e dela saiu água. Depois de beber água, diga comigo, Sansão recuperou as forças e sentiu reanimado. Por esse motivo, essa fonte foi chamada em Racoré, e até o dia de hoje está em Leí. Quer dizer, Sansão clamou, tem o texto que diz assim, Sansão clamou, e Deus fendeu a água da rocha. E ele que achou que ia morrer, estava cansado, com uma fadiga absurda, o seu espírito reanimou. A água jorrou da rocha. O que significa essa água? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus, que veio e renovou as suas forças. Resumo de tudo, aonde está a nossa força? No Espírito do Senhor, no Espírito de Deus. Se você quer saber o que diferencia uma pessoa, um cristão do outro, está aí. Porque você olha para algumas pessoas, você fala, parece que ela está sempre bem. Outras parece que nunca está bem. Aonde está a diferença? Espírito de Deus. Porque nós estamos bebendo dessa água o tempo todo. A gente quando clama, Deus jorra. Deus jorra. Deus fende a rocha. E o que é a rocha hoje? É Cristo. Então tem várias lições aqui. Ele estava todo amarrado, o Espírito tomou a vida dele, o que aconteceu com as amarrações? Traz para a sua vida, você está aqui hoje para o financeiro, está com a vida amarrada? Está com tudo travado? Está as coisas precisando desamarrar? Está precisando fluir? Qual é o segredo? O Espírito vem e arrebenta. É como se não fosse nada. Há um destravar. Há um completo destravar. Há um desamarrar. É como se fosse fio de linho queimado. Aí são vitórias, porque tu tem luta. Após uma grande luta, uma grande vitória, eu posso ser tomado por um cansaço, por uma fadiga. O que eu faço? Senhor, o Senhor já me deu tantas vitórias. Quantos livramentos o Senhor já me deu? Quantas vitórias lindas o Senhor já me deu? O Senhor vai me deixar morrer de sede agora? Aí o que o Senhor fez? Água. Fendeu a rocha e dela jorrou água. Ele bebeu, suas forças se recobraram, suas forças, ele se reanimou, recebeu força novamente e seguiu. Isso é poderoso. Olha o que diz o Salmo 34. Bendirei ao Senhor o tempo todo, o seu nome estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os humildes e se alegram. Engrandeçam o Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Diga comigo, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos, o quê? O quê?
Mas o que ele fez? O que ele fez? Buscou ao Senhor. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto dele jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Ele o libertou de todas as suas tribulações. Diga comigo em voz alta, diga comigo: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e veja como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo. Aquele que habita no lugar secreto, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aí ele diz: porque você disse isso, ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é um escudo protetor. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque você diz, ele repete, porque você diz que o Senhor é o seu refúgio, o Senhor é a sua fortaleza, nenhum mal te acontecerá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque aos seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas tuas mãos para que você não tropece com teus pés em pedra. É forte, né? Temam o Senhor, vocês que são seus santos. Em voz alta, por gentileza. Pois nada falta a quem? Nada falta a quem? Aos que o temem. Nada falta, nada falta. Então, espera aí, diga novamente, diga: nada falta àqueles que o temem. Diga: eu temo o Senhor. Diga: não vai me faltar nada. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm, porque todas as necessidades são supridas, todas elas. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e deseja uma vida longa para ver o bem? Guarde sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, diga comigo, e o Senhor os ouve. Vamos lá com fé. E o Senhor os ouve. Ele os livra do quê? De quantas? O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvo de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, vírgula, lê você o resto. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de? Quantas? 2, 10, 15? Todas. Todas. Isso não é animador? Seja qual for a adversidade que você está passando, já está chegando o quê? Livramento. Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado.
A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. É muito forte. Olha, por isso que você tem que aprender, são as nossas palavras, as nossas orações, né? Tem alguém que estava comigo na live hoje pela manhã? Eu disse, a qualquer lugar que você quiser, é para onde você vai chegar. A Bíblia diz, toda ferramenta preparada contra nós, não prosperará. Isaías 54 fala sobre isso. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Diga comigo, ó, nenhuma arma forjada, diga, contra a minha vida, prevalecerá. E você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. Esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Agora, eu estava falando uma coisa, toda a língua, você vai refutar toda a língua que for proferida contra a tua vida. Nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá, correto? Sim ou não? Agora, a língua que você mais tem que ter cuidado é a sua, não é dos outros não. É a língua que você mais tem que se preocupar e vigiar é com a sua. Porque às vezes nós estamos tão atentos ao que os outros falam e nos esquecemos daquilo que nós falamos, daquilo que sai de nós. Tiago diz assim, todos nós cometemos erros, se alguém pode dominar a sua, lê lá. Isso é prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio e tudo mais. Quem controla a língua tem controle sobre si e tudo mais. Podemos fazer com que um cavalo grande se volte e vá para onde quisermos por meio de um freio em sua boca. De vez em quando nós precisamos colocar freio na boca. Tem que ter freio na boca. Principalmente quando é para falar o que não deve. E desenfrear para falar palavras poderosas de bênção para a nossa vida. Um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira que ele vá. Vírgula. Mesmo que? Então não importa o tamanho do vento. Não importa o tamanho do vento. Porque o leme é a minha língua. O leme é o que eu estou falando. É o que eu estou profetizando, aonde eu vou chegar. O que está mostrando? É o barco da minha vida, aonde eu vou chegar, para onde eu estou profetizando. Lá vai ser o meu destino, aonde eu tenho profetizado. O que vai acontecer na minha vida, o que eu estou profetizando, o que está saindo da minha boca. Assim também a língua é um pequeno órgão, mas se orgulha de grandes coisas. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma fagulha pequenininha, comparando a língua. E a língua é uma chama de fogo. Está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E o próprio inferno, lê isso comigo agora, para você nunca mais brincar com a sua boca. Diga assim, ó, e é o próprio inferno que ateia fogo à língua, para poder transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Porque muitas pessoas que a vida está assim, ó, a chama ardente de destruição e desastre, por conta da língua. A língua altera o curso. Se eu mudar a tradução, diz assim, e entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo, diga comigo, a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende.
A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no seu corpo e espalha o mal em todo o nosso ser, com o fogo que vem do próprio inferno, e ela põe toda a nossa vida em chamas. Forte, não é? Sim ou não? Altera, tem uma tradução que diz, ela altera todo o curso da sua vida. Hã? Não, não. Ela altera, e a Bíblia diz que o diabo vai pegar as palavras que saem da sua boca e vai transformar em realidade. Agora, se o diabo pega a palavra da boca de uma pessoa e torna aquilo real, Deus não pega as palavras de fé que você libera e transforma em algo real na sua vida? Sim ou não? Porque a vida e a morte está no poder da língua. Então, libere palavras poderosas, libere palavras. Os homens têm domesticado ou podem domesticar qualquer espécie de animal ou ave que tem vida, e qualquer réptil e criaturas do mar, mas nenhum homem consegue domar a língua. Ela é incontrolável, está sempre pronta para expelir seu veneno mortífero. Com a língua damos louvores ao nosso Senhor e Pai, e com ela rompemos em maldição contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. E assim, a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Meus irmãos, é evidente que isso não está certo. Vou mudar a tradução. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Diga comigo, meus irmãos, isso não está certo. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Acaso pode uma fonte jorrar primeiro água doce e depois água amarga? Pode? Sim ou não? Ou de uma mesma fonte pode sair água doce ou água amarga? Eu gosto desse versículo, sabe por quê? Porque o que está mostrando que a sua boca é uma fonte de vida ou uma fonte de morte? É uma fonte de água doce ou uma fonte de água salgada? E essa talvez seja uma das palavras mais poderosas para quem tem algo mais motivador, inspirador, saber que não importa o tamanho do vento, o que importa é que o barco da minha vida, pelo leme que é a minha língua, vai chegar aonde eu quiser. Você já parou para pensar que você pode chegar aonde você quiser pelo leme, pelo barco? O barco da sua vida é controlado pelo leme chamado língua? Ou afundar. Ou viver à deriva, porque a língua não tem o norte certo. Não, mas eu saí, eu vou chegar. Por que nós sempre ensinamos? Esse será o melhor ano da minha vida, um mês será melhor do que o outro na minha vida, um ano será melhor que o outro na minha vida, eu vou viver todos os meus sonhos em nome do Senhor Jesus, eu vou cumprir com o propósito que Deus tem comigo, Deus tem coisas grandiosas para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, eu vou crescer cada vez mais, eu vou impactar o maior número de pessoas, eu serei um instrumento poderoso, e vai liberando palavras. Amém? Meus irmãos, acaso podemos colher azeitonas de uma figueira? Ou figos de uma videira? Não. E não se pode tampouco tirar água doce de poço o quê? Salgado. Então eu vou escolher o que é, que tipo de fonte eu serei, que tipo de poço, que água vai jorrar do meu interior. Amém? Feito? Fique em pé então, vamos jorrar a vida agora. Vamos jorrar a vida, porque sua língua é uma fonte. Diga assim, ó, minha língua é uma fonte de vida. Você vai jorrar a vida agora, você vai jorrar a vida sobre a sua casa, família, seus negócios. Você vai jorrar a vida agora, você vai jorrar poder, através da tua língua, você vai profetizar. Lembre-se, tudo que nós precisamos
Deixa eu dizer uma coisa para você. Você viu que Sansão estava amarrado? Quando o Espírito entrou nele, o que aconteceu com as cordas? Fio de linho queimado, apodrecido. É como se dissesse assim, ele nem viu ele partir aquilo. Ele nem sentiu ele arrebentar com aquilo. Aí você olha, ele pega uma queixada de jumento e faz daquilo uma arma poderosa. Você vê que era algo insignificante, que virou algo poderoso nas mãos dele. Algo pequeno pode se transformar em algo poderoso, através, nas mãos de um homem, de uma mulher, cheia do Espírito Santo. E é isso que tem que entrar dentro de você. Às vezes, o diabo quer nos abater. O diabo quer roubar nossas forças, as nossas energias. A Bíblia diz, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Digo fraco, eu sou forte. Olha que coisa linda. Digo fraco, eu sou forte. Feche seus olhos e diga isso. Digo fraco, eu sou forte. Mais uma vez, digo fraco, eu sou forte. Agora diga, eu sou forte. Diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga, eu posso ir além. Diga, eu posso superar. Diga, eu posso vencer. Diga, eu posso crescer. Diga, eu posso. Diga, eu vou, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu vou crescer. Diga, eu vou prosperar. Diga, da minha boca sai fonte de vida, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu vou chegar aonde eu tenho profetizado. Diga, a minha boca, a minha língua é o leme da minha vida. Então determina agora e usa esse leme na direção que você quer. Em nome de Jesus, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou prosperar. Em nome do Senhor Jesus, eu serei cabeça. Eu vou muito além de onde eu estou. Em nome do Senhor Jesus, o meu negócio vai crescer. Em nome do Senhor Jesus, portas serão abertas, coisas maiores acontecerão. Em nome de Jesus, uma quantidade gigantesca de novos clientes, de novos parceiros, de negociações, em nome de Jesus vai acontecer. Eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus. Meu Deus, nós usamos o poder da fé, em nome de Jesus. Se tem alguém, meu Pai, com a vida amarrada, se tem alguém, meu Deus, com situações amarradas, eu declaro agora que ela seja tomada pelo poder do Teu Espírito, que ela seja tomada por essa unção, e tudo que está amarrando a vida dela, que seja arrebentado agora, que as cordas que amarram ela, que as cordas que amarram os negócios, que as cordas que amarram, meu Pai, o financeiro dela, que se arrebente agora, que seja arrebentada agora em nome de Jesus. Diga com fé, toda amarração está caindo por terra, toda amarração, todo embaraço está caindo por terra, em nome do Senhor Jesus. Nada vai amarrar a minha vida, nada vai amarrar os meus caminhos, nada, em nome de Jesus, porque eu tenho um Deus todo-poderoso. Eu sirvo a um Deus todo-poderoso. Em nome de Jesus, as amarrações, as correntes caiam por terra, as cordas caiam por terra, as amarrações caiam por terra. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, meu Pai, tudo que está embaraçando, amarrando, atrapalhando, impedindo, meu Pai, o crescimento dela, o rompimento dela, eu declaro em nome de Jesus, caia por terra, em nome do Senhor Jesus, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, Sansão clamou ao Senhor, e o Senhor fendeu a rocha, e jorrou água, e ele bebeu daquela água, e o seu espírito se renovou, reanimou, recobrou, em nome do Senhor Jesus. Fende a rocha agora, Senhor, fende a rocha agora para que ela beba dessa água, fende a rocha agora para que ela beba dessa água, Senhor,
para que ela beba dessa água e que o espírito dela se renove, que as energias dela se renove. Ó meu Deus, que haja unção sobre a vida dela, que o espírito dela, a alegria dela volte, a energia dela volte, a coragem dela volte, em nome do Senhor Jesus. Beba dessa água aqui hoje, beba dessa água hoje em nome de Jesus, para que o teu espírito se renove. Beba dessa água aqui hoje, beba dessa água e receba vida em nome de Jesus. Beba dessa água, beba agora, beba da fonte, beba da fonte. O Senhor disse que se nós bebemos da fonte que Ele nos dá, jamais voltaremos a ter sede. Então beba dessa água e tenha o seu espírito renovado, tenha o seu ânimo recobrado, tenha em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que essa fonte jorre sobre a tua vida agora em nome de Jesus. Eu quero abençoar a vida de todas as pessoas que estão comigo nessa manhã, Senhor. Aonde houver uma pessoa que está abatida, sem força, sem energia, jorra, Senhor, sobre a vida dela. Que ela beba dessa água aqui hoje. E que ela tenha as suas forças renovadas. O seu espírito. Que ela seja reanimada. E aonde existiam situações que eram como se essas cordas que amarrassem a vida dela. E ela não conseguia, Senhor, romper. Que essas cordas se tornem como fios de ninho queimado, que se arrebente agora e caia no chão. Tua palavra diz que os laços caíram no chão. Que laços caiam hoje. Que essas amarrações caiam hoje. E que ela seja livre. Livre. Abençoa o trabalho, abençoa a obra das mãos. Abençoa os negócios. Nós sabemos em quem nós temos crido, Senhor. A tua palavra diz que o justo clama e o Senhor responde. Muitas são as adversidades, mas o Senhor livra de todas. Todas elas. E que esta manhã seja uma manhã de respostas e livramentos. Visita cada empresa, cada local de trabalho. Visita cada pessoa. E que ela seja tomada por esta unção. Que ela saia cheia de força, cheia de ânimo, cheia de vigor, cheia de autoridade. E aquilo que parece pequeno, nas mãos dela, vai se tornar algo muito forte, poderoso. Vai se tornar algo grande, poderoso. Ela vai fazer coisas grandes, com coisas que aparentemente são pequenas, insignificantes. Eu oro por todos, eu abençoo a todos, e declaro, profetizo, Senhor, a tua bênção, e que ela saia daqui como uma fonte de água doce, que a boca dela profira vida. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Receba forças, receba unção, receba a unção do Espírito Santo, receba a unção de alegria, de renovo, de energia. Receba em nome do Senhor Jesus. E se levante com força, porque a alegria do Senhor é a sua força e Ele está com você. Receba e saia daqui para rompimentos, para viver o extraordinário, o sobrenatural, porque Deus é com você. Eu te abençoo, abençoo a tua vida, abençoo o teu trabalho, abençoo a obra das tuas mãos, que você saia daqui cheio do Espírito e saciado, porque bebeu da fonte, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém?